Fala comigo, rubro-negro. Hoje às 16 horas é um dia feliz, porque hoje tem Fla-Flu. Na verdade, Flu e Fla, né? Mas eu já falei, como é no Maracanã, é no Rio de Janeiro, as torcidas vão comparecer igualmente, tá tá os dois times em casa. A do Flamengo vai comparecer mais, a do Fluminense tá dando umas bambeadas aí. Mesmo o time sendo campeão da Libertadores, atual campeão da Libertadores da América, a torcida não comparece. Inclusive o auxiliar técnico do Diniz já falou isso, enfim, estamos mudando de assunto aqui. E cara, é o seguinte, o Fernando Diniz tentou uma técnica, tentou copiar o Bahia, mas caiu por terra, porque essa notícia já vazou. Inclusive, de acordo com o Vene, o Tite já reuniu os seus preparadores físicos, a sua comissão técnica, para discutir o que fazer, como contra-atacar o contra-ataque do Diniz, sabe? Algo desse tipo. Inclusive, fiquem com a escalação do Flamengo e também que história é essa, o que o Diniz tava tentando aprontar, porque não vai conseguir mais, não vai mais conseguir surpreender o Flamengo, que era o intuito dele, o que ele tava tentando aprontar pra cima do Flamengo no clássico de hoje, às 16 horas. Inclusive, créditos desse vídeo são do Vene Casagrande, o link do canal dele tá aqui na descrição do vídeo, depois vão lá, dá uma passada lá. Agora sim, sem mais delongas, fiquem aí com a escalação do Mengão e o que o Diniz tava aprontando pra cima do Mengão. Inclusive a escalação do Fluminense também. E 53 mil ingressos vendidos, mas o setor sul, que é destinado exclusivamente aos tricolores, não está esgotado. Ou seja, novamente, a torcida do Fluminense não comprou a ideia. Os demais setores estão esgotados, óbvio, é a torcida do Flamengo indo em peso para esse duelo extremamente importante para o Flamengo. O Flamengo vive um grande momento, o Fluminense vive um péssimo momento. A torcida do Fluminense esse ano tem sido vergonha também. O próprio auxiliar do Diniz reclamou que o torcedor não vem comparecendo ao Maracanã nos jogos do Fluminense e, mais uma vez, o torcedor tricolor deixando a desejar. E nós apuramos o que o Diniz estava tramando fazer para tentar vencer o Flamengo nesse domingo. Pois é, ele vai mudar a escalação, vai surpreender na escalação, vai botar um jogador. Na verdade, ele vai tentar repetir a estratégia que o Bahia fez com o Flamengo na quinta-feira. Nós apuramos a escalação do Fluminense e divulgamos nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, @VeneCasagrande, e também no TikTok, @VeneCasagrande7. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Antônio Carlos e Martinelli de volante atuando como zagueiro, Diogo Barbosa na lateral esquerda. Marcelo não será titular, ainda não tem informação se ele será relacionado, mas não vai começar jogando. Renato Augusto, Lima, Gabriel Pires sendo titular, um jogador que é muito criticado pela torcida do Fluminense, e Ganso, esses 4 jogadores no meio de campo. E a dupla de ataque, John Kennedy e Cano. Qual é a ideia dele? Preencher ao máximo o meio de campo, mesmo sendo um meio de campo extremamente lento, mas ele quer preencher ao máximo o meio de campo, porque ele entende, o Diniz entende, que fazendo desse jeito, tal como o Bahia fez, pode levar vantagem em cima do Flamengo nas jogadas do meio. Essa é a estratégia dele, foi isso que ele conversou, inclusive, com os jogadores, mas nós apuramos e conseguimos descobrir o que ele estava pensando em fazer. E agora, a informação que eu tenho é que o Tite e sua comissão técnica, ao saberem da escalação do Fluminense, essa surpresa toda, já se reuniram para debater a estratégia para superar o Fluminense nesse domingo. E aí vocês vão me perguntar qual é o provável Flamengo. O Tite tem 2 dúvidas. Eu falo 2 dúvidas por quê? Porque na atividade de hoje ele esboçou um time e logo depois ele fez alterações. Ele começou com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira na lateral esquerda, depois ele colocou o Ayrton Lucas, Léo Ortiz começando como primeiro volante, depois ele colocou o Alan, Gerson, Lohan, Luiz Araújo, Bruno Henrique na vaga do lesionado Cebolinha e Pedro. Lembrando que Cebolinha vai ficar aí pelo menos 2 semanas longe dos gramados, podendo chegar a 1 mês. Então o Bruno Henrique precisa correr contra o tempo para recuperar o bom futebol o mais rápido possível, porque ele será peça extremamente importante. Então, aí está, né, pessoal? O Diniz estava tentando aprontar uma para cima do Flamengo, tentar copiar o Bahia, né? Mas caiu por terra. Não deu certo. Inclusive, o Vene também falou que não tem uma escalação certa para o Flamengo, né? Igual eu trouxe aqui no vídeo da tarde, cara. Vai ter, basicamente, duas
Escalações, vamos ficar na dúvida. Talvez mais tarde, ou talvez mais tarde agora, né? O jogo vai ser às 4. Talvez mais tarde seja confirmado, mas mais ou menos lá pelas 3 horas vai ser solta a escalação oficial, mas com certeza vai ser apenas uma dessas duas. E não vai ter grandes mudanças, cara. A grande mudança vai ser na zaga, lateral esquerdo e volância. Já que se o Ayrton Lucas jogar, o Léo Pereira vai jogar, provavelmente, vai fazer o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Eu não acho que o Tite vai deixar o Carolino no banco para colocar o Davi Luiz, apesar das grandes atuações que o Davi Luiz vem tendo e merecendo começar como titular, talvez, eu não acho que o Tite vai ter coragem de deixar o Carolino no banco para colocar o Davi Luiz. Caso o Ayrton Lucas jogue, a zaga vai ser Fabrício Bruno e Léo Pereira. Caso o Ayrton Lucas não jogue, o Léo Pereira vai fazer a lateral esquerda. E caso o Tite opte por colocar o Alan, o Léo Ortiz vai ficar no banco. Basicamente essa, duas mudanças apenas. Lateral esquerda e volância. Lateral esquerda caso o Ayrton Lucas jogue, volância caso o Alan jogue. Daí, caso nenhum dos dois jogue, essa vai ser a escalação. Daí, caso o Ayrton Lucas jogue, o Davi Luiz cai e o Fabrício Bruno entra. Basicamente, essas as modificações que podem acontecer para o jogo de hoje. O Flamengo é favorito, mas eu gosto de falar, cara, o Fluminense, apesar da má fase, ainda é o clube campeão da Libertadores. Não podemos menosprezar o Fluminense. Ainda é o atual campeão da Libertadores, ainda é um clube que deu muito trabalho para o Flamengo no ano passado. É um clube que pode dar a volta por cima, um jogo que pode dar a volta por cima. Teve protesto no Fluminense, inclusive alguns carros dos jogadores foram vandalizados, então eu acho que motivação não vai faltar para os jogadores do Fluminense. Além do fato deles serem o atual lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Se isso não for motivação suficiente, meu amigo, então nada vai conseguir fazer esse time do Fluminense ser motivado. Mas eu acho que o Fluminense vai dar trabalho ao Flamengo. Ainda acho o Mengão favorito, apesar dos grandíssimos desfalques, levando em conta a volância, lateral esquerda, mais todos os desfalques da Copa América e as lesões, como o Cebolinha, por exemplo, eu ainda acho o Flamengo favorito. Acredito que vai ser uma vitória magra, 1-0, 2-1 talvez, 2-0, melhor dos casos. Eu acho que vai ser mais ou menos isso, mas eu ainda acho que o Mengão vai conseguir levar os 3 pontos para casa. Essa é a minha opinião. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Relembrando, deixe seu like, se inscreve no canal e também acione o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!